Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, para as considerações finais e encerramento dessa solenidade. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Alex Canziani, que tem sido efetivamente um parceiro da universidade, um deputado sintonizado com as demandas da educação. Quero cumprimentar carinhosamente o prefeito aqui de Jandaia, Benedito José Públio, que também tem sido um grande parceiro da nossa universidade. Estou há pouco tempo na gestão, mas tempo suficiente para notar o comprometimento da administração municipal aqui para a universidade em Jandaia do Sul. Da mesma forma, eu quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador André Sadi Pires, em seu nome cumprimentar cada um dos vereadores, a maioria que eu aqui presente nesse momento, e também tem sido a Casa Legislativa que tem dado todo o apoio para a nossa universidade. Fica o registro do agradecimento institucional da Universidade Federal do Paraná. Quero cumprimentar o nosso pró-reitor de administração da Universidade Federal do Paraná, o professor Marcos Cavalieri, que se faz aqui presente dessa importante cerimônia. Quero cumprimentar o professor Elton Alves, que é o nosso diretor de apoio aos campos avançados da Universidade Federal do Paraná e tem um papel tão relevante aqui para Jandaia do Sul, a partir dessa administração. Quero cumprimentar, claro, ao mesmo tempo que parabenizar o querido Eduardo Teixeira, diretor de Campus Jandaia, e ao seu vice, ao querido professor Padilha, que tomam posse oficialmente nesse momento. Quero cumprimentar todas as demais autoridades que estão aqui presentes, o vice-prefeito, demais personalidades da comunidade. Quero cumprimentar de modo muito especial os servidores técnicos administrativos e os professores da universidade que se fazem aqui presentes, os estudantes, senhoras e senhores. O Eduardo falava da grandeza, como também o deputado Alex Canziani, da nossa universidade. De fato, a nossa universidade hoje é mais do que centenária, é uma universidade de 104 anos. Isso pode não parecer muito para quem está em Pisa, né? De fato, certa vez eu também, cara Eduardo, eu estava numa missão de estudo na Universidade de Macerata, que fica no centro da Itália, e a Faculdade de Direito, e vi um cartaz, assim que eu cheguei, que era mais ou menos a época que nós estávamos comemorando o centenário da Universidade Federal do Paraná com muito orgulho. Mas o cartaz dizia assim na Macerata: da 7 séculi formiamo juristi. Nós formamos juristas há 7 séculos. Pois bem, se não podemos nos comparar ao grau de antiguidade das universidades europeias, ou mesmo latino-americanas, uma coisa de qualquer modo é certa. Uma universidade de 104 anos, a caminho do seu 105º ano, no Brasil é alguma coisa absolutamente notável. O cenário do nosso ensino superior é de instituições com 15, com 20 anos. A Universidade Federal do Paraná é uma instituição centenária. Dizem os nossos historiadores, a mais antiga do Brasil, porque é aquela que funciona ininterruptamente há mais tempo, desde 1912. Mas não só pela tradição que a nossa universidade é uma instituição grande, ela é uma instituição grande pelo seu papel. O papel que a Universidade Federal do Paraná teve, por exemplo, no desenvolvimento do Paraná, na expansão do norte pioneiro, do oeste aqui da Universidade, do Estado do Paraná, um papel central no crescimento do nosso próprio Estado. Se olhamos para o papel da antiga Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Direito, da onde eu venho, que é um curso fundador da universidade, veremos o quanto a universidade contribuiu na formação das elites políticas e das elites intelectuais também da nossa universidade. O setor de ciências agrárias, de onde provém o professor Eduardo, foi um grande e é um grande protagonista do desenvolvimento agrário do nosso Estado. Não se pode pensar a história do Paraná e a história do seu desenvolvimento de modo desprendido da história da Universidade Federal do Paraná. É isso que faz da nossa universidade uma instituição grande. Não é à toa que o símbolo da cidade de Curitiba, a capital do nosso estado do Paraná, é precisamente o prédio histórico da nossa universidade, nas colunas que estão presentes ali na Praça Santos Andrade. A nossa capital acolhe a nossa universidade como o seu símbolo. E uma universidade que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 8 anos, deixa de ser uma universidade
curitibana para ser cada vez mais uma universidade paranaense, desdobrando e realizando a sua verdadeira vocação, de ser a Universidade do Paraná, porque isso está escrito no frontispício lá do prédio histórico na Praça Santos Andrade, Universidade do Paraná. De fato, passamos por um momento de expansão importante. O campus de Palotina, que já existia há cerca de 23 anos, um pouco mais, teve uma grande expansão nos últimos tempos. O campus do Centro de Estudos do Mar, que era localizado em Pontal do Paraná, teve um crescimento notável, inclusive com novas engenharias, assim como houve a criação de um curso novo de medicina em Toledo. E também, como bem lembrado por todos aqui, a criação desse campus, o campus de Jandaia. Um desafio que a Universidade Federal do Paraná, eu era conselheiro na época, como o Eduardo era conselheiro como diretor do setor na época, a universidade acolheu essa expansão de braços abertos. Pegamos um momento econômico e político da história do nosso país, em que a mão foi estendida para a universidade para complementar o seu ciclo de expansão. Nós assumimos essa tarefa como uma tarefa que deve ser própria de uma universidade pública. Chegar o mais próximo possível da universalização do ensino público. Ao expandir, como a universidade expandiu, nós realizamos, portanto, a vocação da nossa universidade. Temos que ter, portanto, muito orgulho dessa instituição especial, dessa instituição que tem uma missão tão nobre, a de produzir conhecimento, a de reproduzir conhecimento e educar. Uma instituição que é, pela sua própria natureza, transformadora. Ela é, de fato, prefeito, transformadora das regiões onde ela chega. Fomenta a atividade econômica, mas, sobretudo, revoluciona e transforma os espíritos e as almas. A nossa universidade, por ser a portadora da educação superior, é aquela que tem a vocação natural de, precisamente, transformar as pessoas e de transformar uma sociedade. Não existe salto civilizatório em qualquer país, me permitam dizer, existe salto econômico também em qualquer país, sem pesados investimentos em educação, em ciência e tecnologia. Pois bem, o problema aparente é que a nossa crise econômica que vivemos hoje, depois da abertura desse processo de expansão, atinge também as universidades públicas, atinge também as universidades federais. Senhoras e senhores, nós estamos nesse momento em crise. A universidade está em crise. Devo dizer que, lastimavelmente, o governo federal não estende mais as mãos para as universidades federais, como já estendeu há um tempo atrás. Tivemos, nos últimos 2 anos, cortes severos no nosso orçamento. Nesse mesmo ano de 2017, no orçamento desse ano, tivemos uma redução nominal do nosso orçamento, coisa que jamais tinha antes acontecido. Para ainda piorar a situação, como dizíamos hoje de manhã, em reuniões que tivemos no campus, mesmo no orçamento apertado, reduzido, que nos foi fornecido, existem mecanismos cada vez maiores de contingenciamento desse mesmo orçamento. Estamos, portanto, numa crise tremenda. E essa crise, eu lastimo dizer, ela atinge sobretudo a universidade naqueles lugares onde o seu ciclo de expansão ainda não se completou, como é o caso de Jandaia. É por isso que eu digo, a comunidade aqui de Jandaia, mas digo, sobretudo, a nossa comunidade universitária de Jandaia que está aqui presente, que por isso que é o momento de nós unirmos forças. Porque essa gestão da reitoria que está começando teve um compromisso. E atenção que nós estamos em um momento eleitoral, nos primeiros meses do mandato de 4 anos. Eu estou falando de um compromisso de gestão, e o compromisso é levar adiante com muita pujança e com todas as energias a completude do nosso processo de expansão. Fazer com que o nosso campus de Jandaia seja aquilo, como diz o deputado, que todos dessa comunidade e dessa comunidade universitária sonharam.
Creio que fizemos já alguns movimentos nesse sentido. Eu tenho muito orgulho de dizer, e digo isso em Curitiba a todo momento, que com 2 dias de mandato, tomei posse no dia 19 de dezembro, a primeira coisa que quis fazer, ainda antes do Natal, foi vir a Jandaia do Sul. Eu tive o prazer de conhecer o prefeito, todos os vereadores, mas sobretudo conhecer cada canto desse campus, que eu mal conhecia até então, ou que conhecia pouco até então. Hoje posso dizer que conheço, e conheço muito bem, como conheço bem as demandas e as necessidades desse campus. A partir dessa visita, por exemplo, tivemos um pequeno incremento na nossa biblioteca, mas sobretudo a ciência das demandas e das necessidades desse campus. Assim que tomamos posse, resolvemos criar uma unidade nova, que poderíamos chamar de Pró-Reitoria do Interior, que é precisamente a direção de apoio aos campos avançados, hoje ocupada pelo professor Elton, que até pouco tempo atrás era precisamente o vice-diretor do campus de Palotina. Disse durante muito tempo e repito aqui publicamente: nenhum campus fora de Curitiba da nossa universidade, seja em Jandaia, em Palotina, em Pontal, em Toledo, em Matinhos, deve se sentir 1 centímetro a menos do que qualquer campus dentro de Curitiba, no Centro Politécnico, campus da reitoria ou no prédio histórico. Todos somos Universidade Federal do Paraná e devemos desdobrar aquela vocação grande, que está por detrás de uma história grande, que é a história da nossa universidade. Faremos todos os esforços, portanto, nesse sentido. Temos muito a fazer aqui ainda. Temos uma grande batalha. Semana passada, eu pessoalmente, inclusive, estava batalhando pela trazida de novos professores e novos servidores técnicos administrativos para esse campus, na medida em que o enxoval prometido pelo governo federal ainda não foi integralmente cumprido. Temos o grande desafio de ter uma sede própria e estável para a comunidade acadêmica, que é um desiderato que nós vamos perseguir até o último dia desse mandato. Estamos em crise, mas quero passar, portanto, aqui a toda a comunidade uma mensagem, sim, de otimismo e de esperança, porque a universidade coloca as suas fichas efetivamente em Jandaia do Sul. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer muito sinceramente, muito sentidamente, o deputado Alex Canziani, o prefeito, todos os vereadores aqui de Jandaia do Sul e toda a comunidade, por todo o esforço que tem despendido para a realização desse nosso sonho de um campus pujante aqui em Jandaia do Sul. Mas eu gostaria de agradecer, sobretudo, os integrantes da nossa comunidade, os professores, servidores técnico-administrativos e estudantes aqui de Jandaia do Sul. Começar um campus não é fácil. Estamos ainda num processo de crescimento. E um processo de crescimento traz as dores do crescimento também. E quem sofre essas dores são, sobretudo, vocês, professores, estudantes, servidores técnico-administrativos. Nós haveremos de atravessar esse momento, olhando para trás no futuro, olhar com nostalgia de um momento que nos levou à grandeza da Universidade Federal do Paraná, também nessa região do Paraná. Por fim, eu quero congratular o Eduardo e o Padilha. São 2 grandes nomes que foram, inclusive, sufragados pelo voto que, aliás, não existe, deputado, para campi avançado. Essa foi uma inovação que aconteceu aqui em Jandaia do Sul. Os campi avançados é o reitor que nomeia o seu diretor, mas que essa nova gestão naturalmente honrará esse mandato escolhido pela própria comunidade. Quero desejar a vocês que são professores preparados. O professor Eduardo, que de fato conheci quando ele foi diretor das Ciências Agrárias, eu na época era diretor das Ciências Jurídicas, fomos colegas de conselhos superiores naquela altura, um gestor experiente, que conhece muito a universidade, assim como o professor Padilha, que conheci mais recentemente, tive o prazer de conhecer mais recentemente, e que, embora jovem, de fato traz esse veio de um pesquisador, de um grande pesquisador que ele é,
certamente é alguma coisa que tem que contribuir para semear também essa vocação aqui desse campus, que é a vocação, como em tantos campos avançados, de ser uma instituição forte na pesquisa. Quero cumprimentar, portanto, vocês dois, dizer a vocês que podem contar com a reitoria da Universidade Federal do Paraná, com toda a equipe que agora está assumindo, para todos os grandes desafios que vocês têm de agora em diante. A reitoria da universidade tem a dimensão desses desafios, sabe que não são pequenos, mas quer andar de braços dados com vocês e, claro, com toda a comunidade universitária também de Jandaia. Muito sucesso, porque o sucesso de vocês é o sucesso da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado.